Seja bem-vindo a mais um Caixa de Pandora. Hoje vamos tratar da situação da saúde no Brasil e no Rio de Janeiro. Ao pronunciar a palavra saúde, estamos nos referindo a todos os fatores que afetam a vida de um indivíduo, desde o ambiente onde vive e trabalha, a alimentação que consome e a salubridade de suas atividades físicas e mentais. Mas quando tudo isso põe em risco a vida, trazendo a ameaça da morte, a última fronteira de esperança é o sistema de atendimento médico hospitalar, chamado Sistema de Saúde. Quando essa última fronteira é ineficiente, perdemos os nossos entes queridos e não há dor maior do que saber que os recursos para salvar a vida da pessoa querida estavam disponíveis. Deveriam salvar, mas falharam, provocaram a morte. Diante dessa situação, somos tomados por um sentimento de impotência e desespero. As pesquisas mostram que a saúde é a preocupação número 1 dos brasileiros. No debate com Jefferson Moura e Leandro Farias, coordenador do movimento Chega de Descaso, vamos saber as causas dessa tragédia. A ideia do SUS não é nova. Ela vem amadurecendo desde pelo menos os anos 70. Antes da criação do SUS, a população brasileira estava insatisfeita com a situação da saúde e começou a se organizar nas suas vilas, igrejas, terreiros, movimentos sociais e movimentos estudantis. Durante a ditadura militar, a qualidade do atendimento em saúde, que já não era boa, começou a piorar. O atendimento era quase todo feito em hospitais particulares, quase não existia prevenção, mas tinha muito desvio de recursos e corrupção. O governo militar brasileiro criou o Instituto Nacional de Previdência Social, conhecido como INPS, que prestava atendimento só para as pessoas que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, trabalhadores com carteira assinada. E todos os outros, se não tinham dinheiro, ficavam sem atendimento. Trabalhadores informais, desempregados, camelôs, trabalhadores rurais, nenhum tinha direito a atendimento nos serviços de saúde pública. Os brasileiros não estavam nem um pouco felizes com o atendimento que recebiam nas décadas de 60, 70 e 80 e queriam algo novo, um serviço para todos e igualitário. E um novo movimento surgiu para debater essas ideias. Este movimento ficou conhecido como o Movimento Sanitarista Brasileiro e tinha forte participação popular. Essas ideias que surgiam no Brasil se somavam com o que se discutia no mundo, na Organização Mundial de Saúde e na Conferência de Alma-Ata, que, entre outras coisas, tinha como lema Saúde para Todos no ano 2000. Tudo que o movimento da reforma sanitária conseguiu pensar e fazer foi levado para uma conferência que ficou para a história, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Isso tudo aconteceu em 1986 e foi quando ficaram definidos os princípios do SUS, que em 1988 foram incorporados na Constituição de 88 e ficou escrito na Lei Máxima do Brasil que saúde é direito de todos e dever do Estado. Assim, em 90, com as leis 8080 e 8142, são criadas as bases de funcionamento do SUS, que entre seus princípios definiam como deveria ser a participação popular e o controle social. O SUS é uma conquista dos brasileiros. Antes, a saúde era pensada como não estar doente. Agora sabe-se que para se ter saúde, precisa-se de uma sociedade funcionando, é ter casa, emprego, renda, liberdade de expressão, lazer, entre outros direitos. Hoje, o SUS não foca apenas no diagnóstico e cura, mas também na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Pensar a saúde pública hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, pensar mais do que uma importante política pública, a defesa da vida. Conversar com o Leandro aqui, esse lutador da saúde, companheiro que tem discutido com muita profundidade essa questão,
é para nós um prazer. O Caixa de Pandora se coloca diante de mais esse desafio. Leandro, fala um pouco do movimento Chega de Descaso, fala um pouco dessa sua trajetória. Vamos conversar um pouquinho sobre a situação da saúde no Rio de Janeiro hoje. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, pela confiança. E já digo que o movimento Chega de Descaso se coloca à disposição para futuros debates no que tange essa questão da saúde pública. Bem, a gente está diante de um cenário de caos, né? Verdadeiro caos. Diversos direitos sociais, assim como a saúde, vem sofrendo duros ataques, duros golpes. Esse ano completa-se 30 anos de um evento marco na história do nosso país, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida no ano de 1986. Então veja, esse evento ele veio depois de um processo árduo, um processo duro, que foi a questão da ditadura militar, encerrada em 85. Ele vem como fruto das lutas por democracia, pelas diretas, fruto desse processo de reorganização dos movimentos sociais no Brasil, né? É na 8ª conferência que se discute, vamos dizer assim, as bases iniciais do Sistema Único de Saúde, não é? Onde isso vai se desdobrar depois na Constituição de 88, né? Sim, com certeza. Esse evento ele foi composto por gestores, usuários, profissionais da saúde e políticos. E foram dias de evento que no final resultou em um relatório, e esse relatório serviu de embasamento para a construção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse relatório foi encaminhado para o processo da Constituinte, 87 e 88. E na nossa Constituição de 88, dos artigos 196 ao 200, tratamos da questão do direito universal à saúde. E aí se deu a construção do SUS. Mas veja, a Constituição ela foi promulgada pelo, na época, presidente da República, José Sarney. E o Sarney ele fez alguns comentários infelizes do tipo: na nossa Constituição só há direitos e poucos deveres. O nosso país se tornará ingovernável por conta disso. Posteriormente tivemos o Fernando Collor na presidência. E o Sistema Único de Saúde ele foi regulamentado através da Lei 8.080 no ano de 1990. Mas veja, nessa lei que trata da regulamentação do SUS, questões importantes como participação social e financiamento foram vetadas pelo presidente Collor. Só que durante essa época, o movimento da saúde e da luta em defesa dos direitos sociais estava muito consolidado, muito fortalecido. Então houve-se toda uma movimentação para se pressionar para que essas questões importantes fossem recolocadas em pauta. Quer dizer que a gente conseguiu ter em 88, vamos dizer assim, na Constituinte, uma formulação, um projeto, diretrizes, uma legislação que pautava a saúde como política social, como política pública fundamental, como um direito universal a ser garantido à população brasileira, mas isso de verdade mesmo não foi regulamentado, ou seja, não foi implementado enquanto política real de governo, enquanto política real nas estruturas públicas brasileiras. Você estava resgatando aí o Sarney, né? É triste, né? Seria engraçado se não fosse verdade, né? Já na década de 80, o Sarney, presidente, já achava que nós tínhamos direitos demais, né? Quer dizer, ele pode se apropriar de recurso público, ele pode se apropriar de recursos desviados, ele pode se apropriar do Estado brasileiro, né? Mas para o nosso povo tem direito demais, né? Sim, vale a pena a gente fazer esse exercício de reflexão, retornar um pouco ao passado para a gente poder entender o presente e fazer perspectivas de futuro, né? Você falava então dessa dificuldade da implementação da política de saúde, da regulamentação, né? O SUS vem sofrendo duros golpes, não é de hoje. Então, o Sarney já deixou claro isso, Fernando Collor tentou barrar essas medidas essenciais, que era a questão de financiamento e participação social. Porém, naquele momento de efervescência, o movimento estava muito consolidado. Então, conseguiu-se fazer uma pressão e, posteriormente, surgiu a Lei 8.142, que justamente regulamentou a questão do financiamento e participação social do SUS. Perfeito. Mas aqui vale a seguinte reflexão. Se nós temos na nossa Constituição Federal que saúde é um direito de todos e dever do Estado, por que existe o mercado de planos de saúde?
Passando o Collor, depois veio o governo FHC, e o governo FHC ainda legitimou a questão dos planos de saúde, criando a lei dos planos. Governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Lei 9656. E, posteriormente, ele criou ainda uma agência que, em tese, regula e fiscaliza o setor de planos de saúde, através da Lei 9961. Então, quer dizer... A ANS, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar. É a mesma relação dessas outras ditas agências reguladoras, né? A AGETRANSP, que cuida de fiscalizar, ou deveria cuidar de fiscalizar o metrô, a agência, acho que é a ANA, né? A Agência Nacional de Águas. Eu me lembro, estou citando isso porque eu me lembro bem de um debate intenso que alguns espaços eu cheguei a vivenciar sobre o papel do controle, né? Do controle público e do controle sobre na administração pública, e essa inovação, com muitas aspas, né, no governo Fernando Henrique, que pensava justamente em criar estruturas que diziam seriam mais eficientes. No entanto, praticamente todas elas foram estruturadas a partir do interesse exclusivo do mercado, dos interesses do mercado, de como o mercado gostaria de se relacionar com a administração pública. Ou seja, na verdade, elas retiraram com todos os problemas que nós temos nos órgãos de controle público, nos tribunais de contas, na Controladoria Geral da União, nas estruturas internas de controle, que têm problemas e precisam ser pensadas, repensadas, reformuladas, mas, digamos, tinham ali uma preocupação, pelo menos na sua base constitucional, de fiscalização dos recursos públicos e de fiscalização dos programas sociais, fiscalização das políticas públicas. Essa inovação do Fernando Henrique permitiu e permite que você tenha conselheiros privados, muitos deles vinculados diretamente ao mercado, arbitrando, né, a relação, na verdade, da política pública, do fundo público, dos recursos públicos, e carreando, né, esses interesses a favor do mercado, estrito senso, a favor dos interesses das empresas. Você falava isso em relação aos planos de saúde. É essa a realidade que se constitui com essa agência reguladora? Sem dúvida. As agências reguladoras, elas funcionam como verdadeiros latifúndios, que depois são loteados e entregues aos empresários que financiaram boa parte das campanhas eleitorais dos nossos ditos representantes do povo, nas mais diversas casas legislativas. A legislação que trata dessas agências reguladoras, ela deixa bem claro que a composição da diretoria desses órgãos se dá por meio de indicação política. Vou citar um exemplo aqui. Nas últimas eleições de 2014, foi feito um levantamento onde se verificou que as empresas, as operadoras de plano de saúde, doaram em torno de 54 milhões, contribuindo para 131 candidaturas. Então veja, qual seria qual seria a contrapartida de tamanha quantia, tamanhas doações? Então vamos entender aqui. As operadoras financiam campanhas eleitorais. Uma vez os nossos representantes eleitos e compondo suas cadeiras nas casas legislativas, eles têm o poder de indicar quem vai compor essas agências reguladoras, a diretoria. Então, podemos ver que é uma troca. E uma vez eles indicando esses empresários, ao analisarmos o currículo deles, nós vemos ligações diretas com o setor regulado. Falando grosseiramente, aquela história, né? A raposa tomando conta do galinheiro. E quando a gente observa, em específico, já que a gente está falando de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós observamos diversas medidas que são contraditórias, que visam realmente favorecer o mercado de plano de saúde. A relação direta de favorecimento. Sim, sim. É só a empreiteira que compra influência política no Brasil, não? Claro que não. Eu vou citar aqui um trecho da delação premiada do senador Delcídio Amaral, ex-senador Delcídio Amaral. Sendo verdadeiro ou não, ele frisa que, com a decadência dos empreiteiros, por conta das investigações envolvendo a Lava Jato, o mercado hoje de expansão em relação a essa questão de propina é o mercado da saúde. E ele cita os laboratórios farmacêuticos e as operadoras de planos de saúde. Então a gente tem que ter todo um cuidado e olhar com mais seriedade para essa questão. Porque é uma relação direta entre o sucateamento e o atrofiamento da saúde pública
e o crescimento e o lucro vertiginoso do setor de plano de saúde. É uma pergunta simples. Se a saúde pública funcionasse da maneira como fora planejada, alguém faria questão de pagar para ter plano de saúde? Eu acredito que seria bem difícil, bem improvável. O SUS foi construído por uma grande mobilização da sociedade brasileira. Seu objetivo era tratar a saúde como um direito universal, consagrado na Constituição de 1988. Por que isso não aconteceu? Quais as dificuldades de financiamento? A indústria da saúde privada contribui, ajuda ou atrapalha? Talvez você ainda não tenha precisado do Sistema Único de Saúde, mas mais conhecido como SUS. Ou talvez só não saiba que já tenha sido beneficiado por ele. E isso pode ser uma boa notícia, ou estou enganada. Importante é saber que desde o nascimento até a morte, se você é brasileiro ou mora no Brasil, está previsto que o SUS deve cuidar de você. Você agora pode estar pensando, seria uma grande coisa se funcionasse. O que é verdade. O nosso SUS ainda não funciona como deveria ou como foi pensado na sua criação. Melhor ainda, não funciona como gostaríamos que funcionasse para todos. São muitas filas, prédios desorganizados, falta de profissionais, de equipamento, de medicações. O SUS não funciona para todos como a gente gostaria, mas funciona para muita gente. Tem muita coisa acontecendo no SUS. Para alguns mais, para outros menos, ou mais ou menos. Mas é inegável que o SUS foi uma grande evolução quando foi criado. E é, no mundo, um dos mais completos sistemas de saúde, porque leva em consideração o indivíduo, sua família, sua comunidade e o seu cuidado. Muitos países ainda sonham em ter um sistema de saúde inspirado nos ideais de solidariedade e racionalidade do nosso SUS. Ideia que vem sendo trabalhada desde a década de 40 por entidades como a Organização Mundial de Saúde, que organizou a Conferência de Atenção Primária em Saúde em Alma-Ata e a Promoção de Saúde em Ottawa. Estes lugares juntaram gente que pensava a saúde e não apenas a doença. Apesar dessas ideias terem sido divulgadas em todo o mundo, poucas foram as nações que assumiram tão profundamente, de forma tão ambiciosa, o desafio de construir um sistema de saúde para todos, com integralidade e justiça. O SUS é um sistema que quer ser completo e que não prevê apenas assistência na doença, como os planos de saúde, mas a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a promoção de saúde, e faz isso por entender o ser humano como ele é, com suas crenças, histórias e conhecimentos. O SUS busca a integralidade no cotidiano através de seus profissionais, gestores, prestadores de serviços e usuários. São campanhas de vacinação, distribuição de camisinhas, medicações, pesquisas, eventos científicos, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, transfusão de sangue, doação de órgãos, seja nas unidades de saúde ou unidades hospitalares ou pré-hospitalares, e também nos centros de saúde holísticos. Um novo projeto do governo, como o Equilíbrio do Ser em João Pessoa, que oferece práticas alternativas e tradicionais de outras culturas, como acupuntura, cromoterapia, terapia ayurvédica, pilates, arte-terapia, massoterapia, entre outras. Isso é dedicar-se ao ser de forma integral e promover a saúde. E o melhor disso é que o SUS é para você, ou melhor, para nós. Nada disso é de graça, é tudo pago com os impostos que pagamos cotidianamente. Mas na hora do atendimento, sempre é importante lembrar, você não paga. Leandro, você acha que, em relação à saúde pública, né, ao que foi pensado para o Sistema Único de Saúde, o que foi pensado nessa lógica de integração das três esferas, né, a estrutura federal, estadual, municipal, pensando a saúde como um direito universal. Você acha que hoje isso falta o planejamento, falta a vontade política, mas o projeto é válido, o projeto é bom. Você, na verdade, você acredita na saúde pública? É possível ter um planejamento e
efetivar aquilo que foi previsto na Constituição de 88 para o Sistema Único de Saúde? É possível ter uma saúde pública universal, que atenda as pessoas, que de fato seja uma política pública que garanta um direito fundamental à população brasileira? Isso é viável hoje, economicamente, politicamente, como gestão? Você acredita nisso? A gente precisa acreditar e lutar em defesa da saúde pública. O SUS é um direito social, ele foi conquistado a duras penas. É óbvio que a gente também não pode ser hipócrita. A gente sabe que a saúde pública ela vem passando por diversos problemas. Todos eles relacionados à má gestão, subfinanciamento, corrupção e interesses do mercado, para que o SUS realmente ele não funcione. A gente precisa discutir diversas questões. O SUS ele é subfinanciado. Ele é subfinanciado. Então, e quando a gente olha a atuação de boa parte dos nossos parlamentares, nas mais diversas casas legislativas, a gente vê o ataque orquestrado à saúde pública. A gente vê votações de propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias, projetos de lei, que todos eles contribuem para o atrofiamento e sucateamento da saúde pública. É muito engraçado que, vou citar como exemplo, o nosso atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, do Partido Progressista. Só o comitê do Partido Progressista recebeu mais de R$1 milhão nas eleições de 2014, por parte das operadoras de planos de saúde. Por isso que o ministro dizia que o sistema de saúde é muito amplo, o sistema de saúde pública é muito amplo, e que é preciso repensar a saúde pública no Brasil, né, e dava declarações favoráveis aos planos de saúde por esses dias. Né? Sim, só o partido dele recebeu mais de R$1 milhão. O maior doador individual, pessoa física, para a campanha do atual ministro, foi o senhor Elon Gomes. Ele doou a quantia de 100 mil. Elon Gomes é o diretor fundador de uma administradora de planos de saúde. E o atual ministro, quando era deputado federal, ele votou a favor de uma proposta de emenda à Constituição que gerou a EC 86. Do que se trata isso? Essa EC 86, ela alterou a fórmula do cálculo de destinação de recursos a nível federal para a saúde. Ou seja, há uma estimativa de uma perda de em torno de 10 bilhões para o orçamento da saúde pública. Orçamento esse que todos nós já sabemos que é baixo. E o SUS hoje, ele atende a 75% da população. Além de ele atender esses 75%, ele ainda trata de atender os outros 25%, que são os detentores de plano de saúde, que recebem recusa de atendimento. Porque isso é comum. O fato de você ser detentor de plano de saúde, você não tem qualquer garantia de que você realmente vai ter acesso à saúde privada, não. Porque quando você começa a se tornar um cliente oneroso, que dá prejuízo para o setor de plano de saúde, eles simplesmente entram com rescisão unilateral de contrato, recusa de procedimentos, e entre outros. Tem sido muito comum, a gente acompanha a judicialização, né, para se conseguir cirurgias, procedimentos considerados mais caros, né, e mesmo o atendimento de emergência. Né? A gente vive uma epidemia com a Zika, com chikungunya, com esse processo da dengue, e, como regra, a saúde pública absorve praticamente a maior parte, quase que a totalidade desses tratamentos. E nos casos de atendimento de emergência, né, os mais atendimentos de alta complexidade, eu diria, são raras as unidades de saúde particular que mantêm uma equipe de neurocirurgiões, de cirurgiões cardíacos, de especialistas em traumas ortopédicos. É um procedimento caro, né, uma equipe cara de ser mantida. Como regra, se você sofrer um acidente grave, você vai ser levado, inclusive, diretamente, né, para uma unidade de saúde pública. Né? O que vai acontecer aqui na cidade do Rio de Janeiro, em qualquer cidade do Brasil. Né? E não é cobrado dos planos de saúde depois. Se você é detentor de um plano de saúde, o plano de saúde não é remunerado, né, por esse atendimento da rede pública. Então, o que acontece? A lei que trata da questão dos planos de saúde, 9656, ela traz em seu artigo 32 a questão chamada ressarcimento ao SUS. Como é que isso funciona? Se você é detentor de plano de saúde e você, por algum motivo, é atendido no serviço público,
Se aquele atendimento que lhe foi fornecido, ele consta no rol de procedimentos assinado em contrato, quando você adquiriu aquele plano de saúde, depois os planos de saúde terão que ressarcir os cofres públicos por aquele atendimento. Isso já está em vigor hoje. Isso é uma lei, só que a gente sabe muito bem que nem sempre é respeitado. Por exemplo, a dívida hoje das operadoras de plano de saúde com os cofres públicos, no que tange ressarcimento ao SUS, passa dos 500 milhões de reais. Existem também leis que que trazem normas que os planos têm que cumprir. E quando eles não cumprem, eles recebem multas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula e fiscaliza o setor. E em relação a multas, eles devem mais de 1,5 bilhão. Ou seja, os planos de saúde hoje eles têm uma dívida com os cofres públicos de mais de 2 bilhões. Sem falar em outro fenômeno que é a questão da renúncia fiscal. O levantamento feito pelo IPEA, em conjunto com a Receita Federal, demonstrou que em relação a essa questão de renúncia fiscal, os cofres públicos deixam de arrecadar mais de 20 bilhões. Cabe lembrar que a gente está em ano de crise econômica. Como é que o governo abre mão de receber mais de 20 bilhões para favorecer lucro do setor privado? Mas isso com que diminuição de alíquotas de tributos, isso com incentivos fiscais direcionados para os planos de saúde? Incentivos, tem a questão da declaração de imposto de renda, porque a gente não tem um teto para declarar gastos com saúde suplementar. Então o governo ele abre mão de receber esse dinheiro que poderia ir para a saúde pública. Você está entendendo? Então vamos fazer as contas, vamos fazer um exercício aqui. Se eu estou dizendo que foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que já gerou um corte de 10 bilhões para a saúde só esse ano. 10 bilhões. Se eu estou dizendo que os planos de saúde, somando ressarcimento e multa, devem mais de 2 bilhões. E se o governo deixa de arrecadar mais de 20 bilhões com renúncia fiscal, vamos fazer as contas, né? Mais de 30 bilhões. Mais de 30 bilhões que poderiam ser destinados aos recursos da saúde pública. E o governo abre mão para garantir o lucro do setor privado. E tem uma questão bem polêmica ainda. Porque além dos planos de saúde se darem bem com essa questão da renúncia fiscal, existem também os ditos hospitais filantrópicos, que em tese são aqueles hospitais que grande parte dos seus leitos são destinados ao SUS e uma pequena parte ao setor privado. Não sei se todos sabem, mas grandes hospitais como Albert Einstein e Sírio-Libanês, eles são ditos hospitais filantrópicos. Agora, se você não é detentor de plano de saúde, você acha mesmo que vai conseguir facilmente ser atendido em um desses hospitais? Conseguir uma internação neles? Isso é um escândalo. É um escândalo. Hospitais que nós sabemos que são privados, são registrados como filantrópicos e com isso tem benefícios do governo. E outra coisa que é bacana também ressaltar é que mesmo as pessoas que são detentoras de plano de saúde também é usuária do SUS. Por que eu digo isso? Porque procedimentos onerosos caem na conta do SUS, como transplante, vacinação, política de acesso a medicamentos como HIV e AIDS, entre outras coisas. E como já foi dito aqui, se você necessita de um procedimento que é oneroso, os planos de saúde, sem titubear, vão recusar e você vai cair na conta do SUS sim, não tenham dúvidas. O setor de planos de saúde é formado por empresários. Eles não são nossos amigos, eles visam lucro. Você está entendendo? Então, é mais um motivo aqui para a gente poder refletir e realmente defender a saúde pública, porque o SUS é um direito. E saúde não tem que ser tratada como um bem de consumo. Não. A saúde, assim como a educação, ela vem passando por esse processo. E a gente tem que lutar com todo o nosso vigor, toda a nossa força contra isso. Porque senão nós seremos as próximas vítimas. Nós estamos sendo tratados como números e não como vidas. E isso é muito preocupante. Agora, dirigimos o nosso olhar para a situação da saúde no Rio de Janeiro com a seguinte reflexão. Por que a situação beira o caos se no Rio temos uma extensa rede de unidades de atendimento, centros de formação profissional e de pesquisa de comprovada competência? O Rio de Janeiro
tem uma situação extremamente complexa, porque ele vem sendo gerido, os governos, tanto municipal quanto estadual, vem sendo gerido por governantes que, por absoluta falta de transparência, de capacidade de gestão, deixaram as finanças do Rio, tanto na gestão estadual, especialmente na estadual, mas também na municipal, eu acredito que essa caixa preta vai estourar em breve, numa penúria, numa crise sem precedentes. Então nós temos todas as políticas públicas estaduais gravemente ameaçadas, entre elas, por exemplo, a gente está vendo o estado de degradação absoluta da UERJ, que é uma universidade importantíssima no nosso estado, do Pedro Ernesto, que é um hospital super importante, que faz um trabalho maravilhoso, sendo destituído, sendo degradado pela irresponsabilidade dos governos do PMDB, que vem destruindo a gestão do Rio de Janeiro, entregue a máfias, entregue a práticas, e com a desculpa de Olimpíadas, com a desculpa de grandes eventos, com a desculpa dos problemas relacionados à perda de royalties de petróleo, uma absoluta irresponsabilidade de deixar o Estado quebrar e chegar ao ponto que nós chegamos. E isso ameaça, claro, diretamente as políticas públicas de segurança, de saneamento, de moradia, de urbanização, todas elas muito importantes para a saúde da população. Então, isso é o primeiro problema. Especialmente no Estado, a situação é caótica e muito em breve, provavelmente, as UPAs vão parar, os hospitais estaduais vão parar, e é muito triste ver isso, gente que se locupletou desse dinheiro, distribuindo eles entre políticos e empresários e empreiteiros, como a gente sabe que são as práticas comuns nesse país, e no estado do Rio isso foi especialmente grave. Em segundo lugar, é uma cidade extremamente desigual, uma cidade onde é um reflexo do país, não é uma particularidade nossa, e a desigualdade é um dos principais problemas da saúde, né? A desigualdade, pobres e ricos, essa distância enorme que existe entre pobreza e um grupo de classe mais privilegiada, essa distância, ela gera muitos problemas, né? Ela gera problemas em todos os aspectos. Uma saúde onde as condições de moradia, as condições de urbanização, o estilo de vida que as pessoas levam, o grau de informação, o grau de educação, todos eles tão importantes para a saúde, esse gradiente de desigualdade faz com que não só os pobres, as pessoas mais pobres, vivam em condições muito piores e, portanto, tenham indicadores de saúde muito pior, mas que no seu conjunto, a desigualdade prejudica a cidade como um todo, porque ela gera confinamento, ela gera medo, ela gera desumanização das pessoas mais pobres, ela gera uma política de segurança, por exemplo, que também é voltada para perseguição de pessoas em comunidades. Isso gera todo esse ambiente de insegurança, de medo e de tristeza que dá quando a gente se depara com a situação da cidade do Rio de forma geral. Agora, Leandro, pensando um pouco nessa realidade do Rio de Janeiro, a gente tem acompanhado aí a situação da saúde pública no Rio, né? Há poucos anos atrás, o Rio de Janeiro sofreu uma intervenção federal. Tivemos hospitais de campanha das Forças Armadas, uma intervenção na gestão da saúde pública do município, na época a gestão César Maia. O Rio é a cidade que mais hospitais federais, né, mais estruturas federais de saúde, estruturas físicas federais de saúde, né, detém, estão concentradas na cidade do Rio, quantitativo de hospitais, né, Bom Sucesso, Andaraí, várias unidades, além dos hospitais universitários, né, no caso da UFRJ, Hospital do Fundão. Tem uma estrutura, a gente está vendo agora a situação do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, né, essa crise do Estado. Você falava há pouco do Sarney, o papel que cumpriu na desconstrução das políticas dos direitos sociais, das políticas públicas. No Rio de Janeiro, a gestão de Sérgio Cabral, agora está explícito, né, recebendo mesada de empreiteira, desviando recurso público. A situação que o Estado chegou com essa turma do PMDB, Cabral, Pezão, agora assume Dornelles, ligado aí, você falava do PP, quer dizer, é a mesma turma, né? E então a situação do Hospital Pedro Ernesto, hospital universitário fundamental em termos de pesquisa, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a situação do município do Rio de Janeiro. Eu falo porque
O Rio congrega, né, tem essa especificidade, ele tem uma estrutura federal presente, tem estrutura estadual, e o município, um orçamento em torno de 6 bilhões de reais destinados à saúde para o município do Rio de Janeiro. Desses 6 bilhões de reais, praticamente um terço, quase 2 bilhões de reais, são destinados às chamadas organizações sociais, empresas, muitas delas sem expertise na área da saúde, né, que administram hoje recursos públicos, unidades hospitalares, e, na verdade, fazem o que querem com a saúde pública, utilizando recursos públicos, se apropriando do fundo público, né, são recursos públicos administrados por uma estrutura privada, e o resultado tem sido pífio, tanto na efetividade, na qualidade do serviço. A gente vê as unidades de saúde no Rio, não só as filas, a tragédia, não tem equipamento funcionando, mas a gente vê as denúncias, e muitas delas já comprovadas, de desvio de recursos, né, do superfaturamento na compra dos remédios. A maior parte das organizações sociais no Rio, algumas já foram descredenciadas, e a maior parte das que operam hoje estão sendo investigadas por corrupção. Isso faz parte desse processo de apropriação do fundo público, de apropriação dos recursos públicos através dessa estrutura empresarial, mafiosa, né, que mistura política e interesse econômico no Brasil, Leandro. Como é que você está vendo essa situação na nossa cidade? É calamitosa essa situação, e é o que eu estou tentando colocar. E o movimento Chega de Casa vem fazendo esse trabalho de tentar estimular o senso crítico. Por exemplo, você citou a gestão do governador Sérgio Cabral. O governador Sérgio Cabral, para você ter ideia, nas eleições de 2010, segundo dados do TCE, ele recebeu financiamento de campanha da empresa de plano de saúde a 1.000, o valor de 100 mil. Perfeito. Posteriormente, o Sérgio Cabral ele autorizou a desativação e a demolição de um hospital público chamado IASERJ. O Instituto dos Servidores do Estado do Rio, né? Estava com mais de 50 leitos, sendo 16 de CTI, mais de 80 mil pacientes cadastrados, enfim. Então vamos lá fazer a relação. Em 2010 ele recebeu financiamento de campanha de operadora de plano de saúde. Vamos lá. Se não me engano, no final de 2012, 2013, houve a desativação e a demolição de um hospital que estava em funcionamento. Agora está lá o terreno abandonado. E está lá o terreno abandonado. Passa ali do lado do Inca, na região ali da Praça da Cruz Vermelha, está abandonado o prédio que antes atendia servidores do Estado, continuando o exercício. E posteriormente, o que ele apresenta como solução para o problema? Fecha uma parceria do governo do Estado com a empresa Aliança, administradora de planos de saúde. Aliança que o dono fundador financiou a campanha do atual ministro da Saúde. Então vamos lá. Recebe financiamento do plano de saúde, manda demolir um hospital público em funcionamento e, posteriormente, fecha uma parceria para os servidores do Estado adquirir planos de saúde com preços mais baratos. Você está entendendo? Está tudo interligado. Não é interessante para esses senhores que se apropriaram do ambiente político que os direitos sociais funcionem. É a mesma coisa que a educação sucateada para as pessoas migrarem para a educação privada. Você está entendendo? E como já se não bastasse toda essa artimanha envolvendo o plano de saúde, a gente vê a nossa saúde sendo entregue também às organizações sociais. Lembrando que o que legitimou a criação dessas organizações sociais foi uma lei do Fernando Henrique Cardoso. Mas que durante o governo, falando do Estado do Rio de Janeiro, do Sérgio Cabral... Eduardo Paes no município também, né? Também. Cabral é o padrinho político do Eduardo Paes, né? Mesma turma, né? Não, sem dúvida. E eles colocaram isso no papel e estão indo com tudo. A nossa saúde entregue a organizações sociais que não tem qualquer comprometimento com a funcionalidade da saúde pública. Eles tratam ela com estatísticas, com números. Você está entendendo? E tem diversas denúncias envolvendo essa gestão. Nós podemos ver os destaques aí na imprensa, desvios de bilhões de verba. Tem a questão da precarização do trabalho, a questão do assédio moral, que é uma questão muito séria. Porque uma vez que a mão de obra é toda terceirizada, então uma mão de obra barata, desqualificada, e o trabalhador ele não tem aquela independência para fazer as críticas, uma vez que ele é contratado. Então o que a gente observa nas mais diversas unidades de saúde aqui, geridas pelas OS, é uma total rotatividade.
profissional está aqui hoje, daqui a 2 semanas já não está mais. A sua opinião, que leva um gestor como o prefeito Eduardo Paes a optar por contratar empresas, né, que muitas delas estão sendo processadas, investigadas, para administrar a saúde municipal, é uma relação de troca de interesse, né? É uma ideia de transferir o fundo público, se apropriar do fundo público e remeter isso para os interesses econômicos do mercado, que muitas vezes, e em muitos casos, retornam esse dinheiro, seja na forma de doação eleitoral, ou até mesmo, como há várias denúncias, a Operação Lava Jato tem demonstrado isso, de maneira ilícita, não é? Financiando campanhas, financiando essa estrutura política. Isso acontece no espaço da saúde hoje. Né? Sem dúvida, é porque debater saúde é algo muito complexo, é difícil a gente conseguir sintetizar, porque é uma teia, são relações interligadas. Por exemplo, como a gente abordou no início a questão da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela trazia uma nova perspectiva de saúde, porque saúde é muito além do que simplesmente tratar uma doença. Saúde ela tem ligação direta com determinantes sociais, como direito à terra, alimentação, educação, moradia, transporte, lazer, entre outros. E nessa visão também de saúde, o conceito ampliado de saúde, a gente consegue também entender que, focando mais em relação à questão do município do Rio, a função do município é a atenção primária. A gente tem que fortalecer a atenção primária. Fortalecer o modelo preventivista. A gente tem que prevenir. Como já se dizia, né? Prevenir é melhor do que remediar. Evitar a doença ao invés de tratar a doença. Sem dúvida, porque é muito mais oneroso tratar. A gente tem que prevenir. Ainda mais que a gente está com uma população que ela está envelhecendo. Isso passa pelo quê, Leandro? Isso passa por saneamento básico, né? Isso passa por investir em programas como Saúde da Família, né? Um programa preventivo de visita às pessoas, que oriente. Isso passa... quais são as diretrizes centrais dessa perspectiva preventivista, do tratamento preventivo? Quais são as referências de política pública mais centrais nesse sentido? Eu digo isso porque assim, a estrutura do município hoje trabalha com a lógica de isso foi notório, você tinha um posto de saúde, o posto de saúde foi sucateado e aí você alugou ou construiu uma clínica da família do lado. É evidente que você precisa ter unidades que façam atendimento intermediário para a população, mas é notório, em alguns lugares você tem um hospital em crise absoluta e você abriu no quarteirão do lado uma nova clínica da família, né, ou uma UPA, e aí as pessoas vão lá, o equipamento não está funcionando, ou não tem médico, né? Ou mais ainda, você recepciona numa estrutura que não foi, mesmo no projeto da UPA, pensada para um atendimento emergencial, você está recepcionando casos de emergência e a tragédia é imensa, né? O que a gente tem assistido na cidade do Rio, né? As pessoas morrendo, as pessoas, muitas vezes os profissionais de saúde sem ter condição de atender essas pessoas, em outras, na maior parte dessas unidades, a falta de profissionais especializados, em especial para casos mais complexos. Né? Sim, esses exemplos que você citou, na minha visão, são políticas eleitoreiras, sabe? A gente tem que começar a investir em política de Estado, e não política de governo. Já se existia os postos de saúde, por que não investir nos postos de saúde? Por que não criar mais postos de saúde? Não, deixa os postos de saúde de lado e vamos criar um outro método, uma outra metodologia. Vamos criar a clínica da família, porque a clínica da família vai ser sempre lembrada que foi tal governante que criou. Claro. E mesmo assim ela apresenta falhas. A gente tem que investir mais, é o que eu já disse, a gente tem que investir mais em atenção primária. Não é à toa que Cuba é referência em atenção primária. Porque Cuba, ela investe na prevenção. Só que como eu estou dizendo que tem interesses por trás, além dos planos de saúde, existem outros setores que compõem a dita indústria da doença, ou máfia da saúde privada, que são também os laboratórios farmacêuticos. Para eles não é interessante política preventivista. Para eles as pessoas têm que adoecerem. Para poder vender remédio. Para poder vender medicamento. Você está entendendo? E eles vão investindo também em campanhas eleitorais. Um outro escândalo que a gente tem é a lei das patentes. Isso também é uma questão escandalosa. Você está entendendo? Mas voltando aqui para a questão do Rio de Janeiro, a saúde está preocupante. Essa questão das OS é muito grave. Tem diversos escândalos envolvendo esse setor.
E com isso a gente aguarda a atuação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mas infelizmente o Estado ele tem suas amarras, sabe? Ele tem poder de indicar quem ele quer para ocupar esses cargos e com isso a gente acaba observando as contradições, sabe? Teve que a Polícia Federal começar uma atuação que se iniciou numa investigação de um posto de gasolina para só agora começar a chegar aqui nas garras do PMDB. E onde é que estava o Ministério Público Estadual? Onde é que estava o Tribunal de Contas? Por que tanta demora? Sabe? E esse tipo de coisa a gente tem que questionar. Mas a grande questão é o que eu já estou dizendo, que a gente tem que defender a saúde pública. A saúde pública é um direito. Saúde privada não será a solução para os nossos problemas. Mas esses ditos representantes do povo, esses nossos governantes, eles seguem a cartilha que for criada por instituições que representam o capital internacional. Por exemplo, o Banco Mundial, a Fundação Rockefeller, porque eles querem impor a lógica da cobertura universal. Cobertura universal é muito diferente de direito universal. Direito universal é o SUS, onde todo cidadão tem direito de ser atendido de maneira igualitária. Agora, a cobertura universal é a forma como vai ocorrer esse atendimento. E aí a cobertura universal se dá por meio da saúde privada. Estimular que pessoas tenham planos de saúde, esse tipo de coisa, que só favorece cada vez mais a indústria da doença, a indústria do lucro. E nós, cidadãos, a gente fica numa situação que a gente não tem para onde correr. A gente sabe que a saúde pública tem problemas, mas como já foi explicado aqui, há vários interesses para que ela realmente não tenha um bom funcionamento. E aí você vai para a saúde privada. A saúde privada visa lucro. É quantidade, não é qualidade. Então você também é mal atendido. E aí como é que você fica? Ainda mais o idoso. O idoso é totalmente desrespeitado. Paga quando opta por pagar por saúde privada, paga durante a vida inteira e no momento que mais precisa não é acolhido, não é atendido. Simplesmente tem seus contratos rescindidos, cobertura negada. É uma total falta de respeito. E sem falar que quando chega na aposentadoria, além de ele estar acompanhado das doenças crônicas, o seu salário reduz. E como é que uma pessoa dessa vai ter condições de custear a saúde, custear medicamentos? Então é uma lógica muito cruel. Trata a pessoa como realmente uma mercadoria e ela vai sendo descartada a partir do momento que ela não tem mais utilidade numa visão de sociedade em que a gente vem sendo tratado como números e não como vidas. Bem, Leandro. Eu acho que está claro que a luta por um sistema de saúde universal, de qualidade, é uma luta que precisa ser feita cada dia com mais intensidade, né? Aquilo que foi sinalizado lá na 8ª Conferência, que foi anunciado na Constituição de 88, ainda precisa ser verdadeiramente efetivado no nosso Brasil, né? Me parece que está muito, muito nítido de que a corrupção na saúde, a má gestão na saúde está ligado diretamente a interesses políticos, né? Infelizmente, são grupos, máfias que articulam muitos dos que estão no governo, né? Que articulam o desvio de recurso público, que articulam os interesses desse mercado que atinge diretamente a vida, né? A vida do nosso povo, a nossa vida. Meu nome é Dalton, eu vim me consultar na UPA, já estou aqui com umas 2 horas mais ou menos. Pequeno problema que deveria ser já resolvido, tá entendendo? Mas tá com mais ou menos umas 2 horas que para chamar, só chama para avaliação de risco, não chama para o consultório para fazer logo. A gente passa por 3 triagens para chegar à médica. Então não era preciso isso. Simplesmente eles poderiam fazer a ficha e mandar diretamente para o médico. Você tem esse tanto de triagem que a gente faz, 3 triagens para poder chegar até o médico. Isso aí acho que é absurdo, né? O certo seria, Dalton, ao consultório, não era passar por uma triagem para poder fazer outra coisa, depois ir para outra triagem para falar o que está sentindo, para depois passar para o médico. Eu acho isso inadmissível. Muitas horas para poucas coisas, já que é uma unidade de pronto atendimento, né, para ficar 5, 6 horas, já que é uma coisa de emergência. Acho que está faltando mais um pouco de médico, sabe entendendo?
O problema é isso, faltando médico, mais um pouco de orientação para as pessoas que ficam aqui, porque cheguei aqui, era 1h, são 2h15, quase 1h15 já aqui, né? Já são 2h15, e eu vou trabalhar até perder, agora vou ter que pedir um atestado para poder me liberar por esse dia de hoje. Não, olha, essa UPP, né? Essa UPA, aliás, 24 horas, ela funcionou no início, entendeu? Na primeira gestão do Eduardo aí ela funcionou, mas depois ela piorou muito, né? Acho que não tem profissionais mais, né? Acho que o pessoal, não sei. Os médicos estão muito... Tem muito poucos médicos trabalhando aí, né? Antigamente você chegava aí, tinha pelo menos 4 médicos, tinha. Até dentista tinha, entendeu? Até 2 anos atrás aí, até dentista tinha, entendeu? Agora não funciona mais nada, não. A gente não sabe, né, tem uma relação, essas clínicas de família são vinculadas, não são vinculadas ao serviço público, são vinculadas a organizações sociais, e a gente não sabe, é uma caixa preta, tanto na prefeitura quanto no estado também, especialmente na prefeitura, uma caixa preta que a gente não tem como saber o que está acontecendo de fato com os recursos públicos que são investidos nessa área, né? Uma parte realmente pode estar sendo desviada, a gente não sabe, né? Não há transparência. Então a gente deve exigir que a prefeitura abra essa caixa preta das OS e que coloque na mesa realmente tudo o que está acontecendo. Já foram detectados vários casos de corrupção, algumas OS já foram processadas e tudo, mas a gente não sabe o que está acontecendo aí nesse mundo, e apesar de que tem algumas de reputação absolutamente ilibada, a gente deve, talvez, exigir maior transparência nesse campo, né? E, basicamente, gerir melhor essa rede de saúde que está sendo cada vez mais degradada naquilo que se refere a hospitais, né? Eu acho que a rede primária, a rede de atendimento básico de atenção à saúde da família, está em situação razoável. Também eu não posso afirmar isso, mas pelo que eu sei, conheço e escuto dos colegas, isso é um avanço, uma dúvida, mas a situação de ambulatórios, de especialidades e de hospitais, a situação é muito séria e tende a se agravar. E é muito sério que a gente tenha agora, depois de 8 anos desses governos, que a gente venha constatando a falência financeira em que eles nos deixaram, e obviamente isso vai ter repercussões gravíssimas na saúde. Então é preciso mudança, é preciso transformação. Apesar de tudo isso que a gente está abordando com tamanha preocupação, as perspectivas infelizmente não são as melhores. Por exemplo, acaba de ser aprovada agora no Senado a questão da PEC 143, que trata da desvinculação de receitas da União e se amplia para os estados e para o município. Retornará agora para a Câmara em votação de segundo turno e depois, passando na Câmara, volta para o Senado também em votação de segundo turno. E essa questão da desvinculação das receitas da União, ela permite que tanto o governo federal como estados e municípios realoquem parte das receitas que, de acordo com a Constituição, deveriam ser destinadas para a saúde e educação, para que seja gasto em outras questões que a bel prazer do governo. Hoje tem um dinheiro, vamos dizer assim, carimbado para a saúde, né? O governante tem o mínimo que ele precisa aplicar na saúde, né? Tanto federal como no estado e no município. E o governo Michel Temer está querendo rever isso, encaminhou um projeto para rever isso. Ele pode pegar parte desse dinheiro e encaminhar, por exemplo, para a propaganda do governo. Ou para pagamento da dívida pública, que é algo que é pouco abordado na nossa sociedade, né? Nem 5% do nosso PIB é destinado para a saúde pública e em torno de 50% para pagamento de juros da dívida. É uma total desproporção e falta de respeito mesmo conosco, né? E tem essa questão dessa PEC, que no Senado foi de relatoria do Jucá. Temos também a proposta de emenda à Constituição 451, de autoria do Eduardo Cunha, que visa tornar plano de saúde um direito trabalhista. Então, diante desse cenário, onde as pessoas, também com o apoio da grande mídia, que também é financiada, né, pelo setor privado, em que
Quando nós olhamos os principais telejornais, a gente vê aquele ataque orquestrado à saúde pública, e na primeira propaganda que vem durante o jornal, o que é? A figura pública anunciando um plano de saúde. Então as pessoas, elas realmente têm substituído no seu imaginário saúde como direito e vendo saúde como bem de consumo. E quando o Eduardo Cunha vem apresentar uma proposta dessa, as pessoas podem achar, nossa, realmente vai ser bacana, né? Você é detentora de plano de saúde. Sendo que isso vai gerar um efeito em cadeia, uma vez que todo empresário vai ter que custear um plano de saúde para o seu trabalhador. E aí é mais dinheiro de renúncia fiscal que o Estado deixa de arrecadar. Esse é um ponto. Segundo, ao você se aposentar, você vai perder esse direito. E você sendo idoso, doenças crônicas, aposentado, qual plano de saúde que vai querer aceitar você para sua carteira de O plano de saúde pode escolher se quer você como cliente ou não, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele não vai querer um paciente que seja oneroso para ele. E sem contar que, conforme você vai utilizando o plano de saúde, os empresários eles têm um controle do quanto que é gasto por cada beneficiário. Isso vai gerar uma pressão para os empresários, patrões dos trabalhadores, e isso pode também gerar justificativa para que você seja demitido. Se você começar a usar muito o plano, começa a ter o reajuste, e você pode ser colocado como a pessoa que está gerando mais custo para a empresa. Então tem diversos interesses por trás, diversos ataques. O governo Temer apresentou a proposta que é uma ponte para o futuro, que visa também acabar com os percentuais mínimos destinados a setores como saúde e educação. Você está entendendo? E aí, isso sendo aprovado, então um sistema que a gente já está discutindo que é subfinanciado, vai ter menos financiamento ainda. Então o orçamento já vai ser mais escasso. Então, realmente, a gente está... Situação grave, né? Muito grave. Situação grave, Leandro. A situação da saúde é uma ponte para o futuro. O governo Temer, a cara do passado mais obscuro da política brasileira, tem a cara de pau de anunciar um programa chamado Uma Ponte para o Futuro. Eu me lembrei aqui das iniciativas do prefeito Eduardo Paes, né, que é da mesma turma do PMDB. Né? Você olha o elevado do Joá, cheio de buraco, a ciclovia que caiu, as denúncias de corrupção em quase que todas as obras olímpicas, Deodoro, Parque Olímpico, não previram e não fizeram estudos, né, a situação da quadra do vôlei de praia, a ressaca, estão pondo a culpa no mar. A gente olha para essa lógica de administração que envolve essa turma e se alguma ponte eles estão fazendo, eu não tenho dúvida, é uma ponte com parcerias a favor dos seus próprios interesses, né? Uma ponte com um passado que o Brasil merece virar a página. Obrigado, Leandro, pela presença. É importante esse debate. O Caixa de Pandora, mais uma vez, abre uma discussão importante para todos nós. Defender a saúde pública universal, é defender política social, é defender direito, é defender a vida. Agradeço imensamente pela oportunidade. Reforço que o movimento Chega de Descaso ele se coloca à disposição para futuros debates na alçada de políticas públicas e saúde pública. E estou à disposição. A TSE, Cunha recebeu 250 mil da Bradesco Saúde para sua campanha. Em outras palavras, o Eduardo Cunha não passa de um capacho dos empresários da saúde que o financiaram e permitiram que hoje ele esteja à frente desse grande balcão de negócios que é o Congresso Nacional. Nós aceitamos tudo que o senhor possa dizer como deputado individualmente, mas com poder eu não vou aceitar isso, porque eu não sou isso que o senhor está dizendo. Em toda casa, em qualquer lugar, tem os bons e os maus. Você tem que aceitar isso. Jamais iria à sua casa para fazer esse tipo de coisa. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, está na nossa casa. Então é isso. Chegamos ao final de mais um programa Caixa de Pandora. Mas você sabe, essa discussão não termina aqui. Acompanhe os nossos debates através das nossas redes sociais.
Até mais, pessoal!